Eu A coloquei a Cris já Cris, chegou aí. coloquei a Boa Cris porque noite. ela é estudante de religião, passou por várias religiões. E aí você tocou num assunto também da igreja inclusiva, né? E a Cris, ela é Sim. muito mente aberta, gosto muito dos vídeos dela, sigo ela, conheci ela através do TikTok. Então ela tem muita sabedoria para falar, né? Bate muito de frente nas questões evangélicas, que também eu acho que entra, né, Cris, essa questão de preconceito que foi colocado, né, nas igrejas, tanto dos homossexuais como trans e questão também de outras doenças. Então, assim, Cris, se apresenta, Sabrina, Cris, faça sua pergunta, se quiser entrar também, Cris, no tema, fica à vontade. Você é de casa, né? Tá ok. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pai Alex, muito boa noite. Sabrina, muito Boa noite. obrigada. Boa noite a todos que estão aqui na live. Muito obrigada pela presença de todos. Os meus seguidores, eu tô vendo, estão entrando aqui aos poucos. Obrigada também por vocês participarem. Eu também divulguei lá. É muito, muito legal, porque a gente tem que falar sobre esse assunto, né? E eu vejo Bota o que fone, Cris, já tá, para tu falar mais alto. não tá alto? Tá baixo o som? Agora tá, agora tá. Tá. Eu tô vendo muitos cristãos no TikTok excluindo pessoas. E eu tô ficando. Não vou falar palavrão, que aqui tudo é bloqueado, mas eu tô ficando assim indignada, sabe? Porque, assim, cristãozinhos famosos, tá? Falando de. O que eu vi esses dias que eu fiquei tipo, como assim? Ah, tá. Da cor da pele da Abaixo, pessoa. Tá baixo? Tá baixo? Eu vou tentar tirar. bota. É só o fone colocar perto. Deixa eu tentar arrumar, peraí. Agora ficou Melhorou? melhor. Com o fone tá pior? Agora ficou Agora tá bom. melhor. Tá melhor? Tá. É, assim, eu tava vendo uma pessoa falando sobre a cor da pele, sendo que a pessoa também era negra e ela não se identificava sendo negra. Tipo assim, umas coisas assim meio absurdas, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão de adversidades, crença, religião, cor, raça, enfim, gente, tudo que é diferente. Porque assim, nós somos únicos e eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso. Não interessa, às vezes, se eu compartilho da mesma crença que você, mas ainda assim eu vou compartilhar de uma outra coisa que você não vai concordar comigo. Não existe uma pessoa 100% que vai concordar com o outro. Meu marido não concorda 100% comigo, então isso não existe. E as pessoas tendem a ficar fantasiando isso, sabe? Ai, porque o outro é isso. Gente, é como a Sabrina falou, eu tava entrando e saindo porque eu tava aqui tentando fazer as minhas coisas aqui. Mas eu peguei a parte que a. Tá dando pra ouvir? Tá dando uns barulhos aqui pra mim? Tá ok? Dando pra ouvir. Tá. Eu peguei ali o comecinho, né, da Sabrina explicando, que eu já, agora que eu acabei perdendo meu foco, eu já esqueci o que eu ia falar. É, eu não lembro o que ela tava falando ali, que eu perdi meu foco, mas enfim, daqui a pouco eu vou me lembrar. Mas eu acho que tá faltando isso, a falta de respeito. Esses dias eu tava numa live ali no TikTok com o Ricardo, que ele é homossexual. A nossa live caiu de tanta denúncia. Porque, porque o Ricardo é homossexual e porque eu sou uma cristã que apoia homossexual. Olha o absurdo. E tinha 1.000 pessoas na live. E a gente foi banido do TikTok da live. Caiu, ele ficou na live dele, eu fiquei na minha. Então, assim, uma coisa que eu fico, tipo, super indignada é a seguinte pergunta que eu faço para as pessoas. Jesus tinha religião? Não. Jesus queria separação de pessoas? Não. Então por que as pessoas fazem isso, caramba? É tão simples de entender. Eu vejo, eu tinha. Jesus, Jesus pregava o amor, né? Deus deixou o amor, né? Exato. Tinha um seguidor meu que me chamou um tempo atrás, que ele foi pego num beco por 4 pastores, porque ele era homossexual. Ele apanhou tanto que se não fossem os amigos dele ver a situação, ele teria morrido. E deu tão certo que foi filmado naquele local. A câmera de segurança pegou. E 3 desses caras foram presos. E um, por ser perseguido pela população que se indignou, ele acabou se jogando numa ponte e se matou. Precisava chegar a esse ponto, gente? Não. Mas assim, o ódio ele está sendo distribuído de graça.
porque eu prego o evangelho diferente do que tu prega, as pessoas estão me odiando, tá entendendo? Destilando ódio. Eu tive que tirar lá no TikTok a função do chat. Vocês não têm noção do quanto eu recebo de chat de gente assim com ódio de mim. Gente ameaçando a minha vida. Porque eu prego um Jesus real, um Jesus que é amor, um Jesus que... Ai, olha lá, retardada, fazendo live. Gente, eu sou criticada por estar aqui fazendo live. E cadê esse Deus? Você se acha cristão falando desse Deus aí? Desculpa, mas Deus não tá nem te ouvindo. Então, eu acho assim, fui pegando algumas partes que a Sabrina falou ali, fiquei até surpresa, porque assim, Sabrina, é muito interessante tu falar. Eu, por exemplo, não sabia que pelo contato sexual já não passava mais. Tá vendo como que a nossa mente, ela para? Por quê? Até não é nem tanto pela nossa ignorância. Eu sei que se eu procurar também eu vou saber. Mas isso não é repassado na mídia. E são informações muito importantes, a gente não fica sabendo. Você sabe porque você tem. E tem um preconceito muito grande em cima disso. E por isso, até que tem pessoas da própria... Tipo, aqui onde eu moro é uma cidade super pequena. Eu sei que tem muitas pessoas que têm, mas a gente não sabe nem quem são. Por quê? Por causa do preconceito. É proibido divulgar o nome de quem tem HIV. Por quê? Eu já vi casos de pessoas que têm HIV e outras pessoas ficarem sabendo e não querer sentar do lado, como se fosse pelo toque, é uma coisa contagiosa. E não só o HIV. Eu vejo o preconceito em tudo. Numa criança autista, sabe? Numa criança com síndrome de Down, sabe? Uma pessoa negra, porque eu tenho sobrinhos negros. É tudo, até com gente. câncer, que é algo que não se transmite assim. Tudo, tudo. Eu não sei se as pessoas pensam assim, ai, se eu encostar, eu vou pegar câncer. Eu não sei o que passa, sabe? Eu acho assim, a minha opinião pessoal minha, que isso, o preconceito é um desvio de caráter que a pessoa tem. Ela nasce com aquilo ali, entendeu? Porque o caráter, ele não tá em questionamento. Então, assim, ou tu tem ou tu não tem. E aí é muito triste isso. E quando eu fico batendo na tecla, nessa live que eu fiz com o Ricardo, que a gente foi banido, eu bati na tecla do fim dos tempos. As pessoas estão se odiando, destilando um ódio de graça. As pessoas querem me matar, mas nem me conhecem. É que eu falo de um Deus que não está na religião, tá entendendo? Eu falo de um Deus que está em qualquer lugar. Porque ele está disposto a todas as pessoas, a quem quiser procurar. Porque Deus está nas pessoas, ele está aqui em cima, ele está aqui do lado. Gente, é isso, é simples. Para que complicar tanto? Então, quando eu bato essa tecla, fim dos tempos, tá aí. Acredite ou não, eu sempre falo, tu pode não acreditar no que eu tô falando agora, mas daqui a pouco tu vai acreditar, querendo ou não. E talvez eu não esteja mais aqui para te falar. Talvez eles me matem antes, mas não tem problema. Aí daqui uns 2, 3 anos tu vai dizer, nossa, a Cris falou 2, 3 anos atrás. E eu não acreditava. Agora eu sou obrigada a engolir seco, porque é verdade. Então, assim, comecem a perceber, eu tô falando demais, né? Eu já vou encerrar. Comecem a perceber, pessoal que tá aqui na live, o que tá acontecendo no mundo agora? Essa falta de amor. Lembra lá na Bíblia? Você que é chegado numa Bíblia que justifica tudo pela Bíblia? Pega lá a tua Bíblia lá e vê o que Jesus falava. Muitos corações endurecerão. Esse será dos sinais do fim dos tempos. O que está acontecendo agora? As pessoas estão se lixando umas para as outras. Não importa se é parente, se é amigo, elas estão se revelando. Eu vejo muitas pessoas me procurando assim, Cris, eu tinha um amigo há 30 anos atrás, aconteceu isso e, cara, eu tô de cara. Eu falei assim, sabe por quê? Porque o teu amigo não teve oportunidade antes de se revelar. Ele sempre foi assim. Só porque ele não teve uma oportunidade de se revelar, agora se revelou. Então, gente, abram os olhos, respeitem, acolham. Sempre acolham as outras pessoas. Seja o bom samaritano. Eu coloquei esse vídeo lá no meu YouTube, a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que vai para a igrejinha lá, com a bibliazinha de baixo, e passa pelo cara que está ali no chão necessitando de comida, de um cobertor. O bom samaritano é aquele que não pergunta de onde tu vem, não quer saber se tu usa droga, quem tu é, o que tu tem, o que tu não tem. Simplesmente. Por quê? Porque a pessoa que precisa, ela não precisa pedir ajuda. A gente vê, a gente enxerga, para isso que a gente tem os olhos, para isso que a gente tem os ouvidos. Claro, quem não tem nenhum tipo de deficiência. Mas até quem tem, às vezes enxerga mais do que quem não tem. E é sobre isso, gente. Seja um bom samaritano. Essa tua colocação, Cris, é tão interessante que assim, eu vou já deixar a Sabrina falar a questão da como ela entrou na igreja inclusiva, né? Como entrou, tá, Sabrina? Porque assim, quando a gente é um líder religioso, né? E eu entendo quando você fala a questão da religião, é mais voltada à questão da religião que engana, né? Existe enganador em todas as religiões. Eu sempre digo isso tanto para as pessoas que me procuram como para meus filhos.
Essa semana estourou aí o negócio dos pastores, né? Mas isso acontece em toda religião, gente. Infelizmente. E a religião, ela não tem culpa. Quem se engana, aliás, quem se deixa enganar, né? Quem engana as pessoas somos nós, pessoas. Então nós somos Uhum. falhos. Eu bato nessa tecla, né? A religião, ela não tem culpa. Mas eu concordo com o que você disse, porque assim, na minha casa eu já atendi pessoas com câncer, já atendi pessoas com outros tipos de doença, também com HIV. Então, assim, eu tenho filhos homossexuais, eu tenho filhas homossexuais. Então, assim, eu saio para todo canto, eu abraço, eu beijo, eu dou carinho. E não tô nem falando, tô nem ligando para o que os outros vão dizer. Ah, o pai Alex está andando com. Não vou falar a palavra que hoje em dia é errado, né? Está andando com V, né? É também. Eu disse, eu não ligo. Tá entendendo? O que importa é a minha essência e aquilo que eu passo para o meu filho. Porque, assim, eu tenho muitos amigos homossexuais que são respeituosos, são chefes de família, são donos de empresas. Então, assim, não é a sua opção sexual, é o seu caráter. É aquilo que você vive no seu dia a dia, não é a sua religião, é o seu caráter. Então, assim, as pessoas não conseguem separar isso. Então, quando tu falou que existe preconceito porque a pessoa é negra, porque a pessoa está doente, se a gente der um espirro, a pessoa fica com nojo da gente. Então, o que que acontece? Eu já passei por isso na pele. Pessoas da minha família. Olha que eu nasci numa família que minha avó, matriarca, foi uma das pioneiras da Umbanda. Mas eu passei muito na minha família. Eu, dentro de um terminal de ônibus, duas evangélicas de cabelos brancos me chamaram de demônio, porque eu estava com essa blusa aqui de São Jorge. Então, assim, vocês têm uma noção de como o ser humano tá, entendeu? Então, eu acho que Deus é amor. Então, quando aquela simples palavra eu sempre passo para todo mundo, amar o próximo como a ti mesmo, é independente de religião ou do que está escrito na Bíblia. Eu tenho essa visão, né? Sabrina, fala dessa questão de você ter se encontrado, você passou por outra religião, como é essa questão da igreja inclusiva? Então, eu sempre me identificava como católica, né? Mas eu era aquela católica que eu não frequentava a igreja por causa que eu não me sentia bem dentro da igreja. Por, assim, a gente cresceu ouvindo que a igreja sempre pregava que a gente era errados, né? Pessoas homossexuais. E aí eu tinha essa necessidade de estar num local onde eu poderia ser quem eu era, né? Eu, às vezes, até ia na missa, mas eu não me sentia bem, porque quando eu chegava, parecia que as pessoas me olhavam com um olhar de perguntando o que é que essa pessoa faz dentro de uma igreja, né? Porque é isso que as pessoas, né, acham que a gente não pode adorar a Deus, que a gente não pode ter o direito de ter um local onde nós possamos buscar a palavra de Deus. E aí, eu descobri uma igreja inclusiva em Fortaleza, né, através da rede social. E aí eu fiquei com muita vontade de conhecer essa igreja, né? Eu não sabia o que era igreja inclusiva, eu ouvia muitas pessoas falando, mas eu não sabia como que era uma igreja que acolhia a diversidade, né? Pessoas que foram excluídas da sociedade, de igreja, da família. E aí eu quis conhecer essa igreja, né? Então eu fui. Esse mês, eu estou fazendo 4 anos que eu faço parte da igreja. Então eu fui conhecer e lá eu me senti muito acolhida, né? Eu fui só para conhecer. Se eu não gostasse, eu não voltava mais, né? Então eu cheguei lá, fui muito acolhida por todo mundo. E graças a Deus eu disse, é aqui o meu lugar, é aqui onde eu quero ficar, né? Então, lá eu cheguei muito ferida de muitas, muitas coisas que eu já tinha passado na vida, em questão de família, em questão de relacionamento, do HIV, de preconceito. Então, eu estava muito ferida mesmo, precisando desse acolhimento, precisando sarar minhas feridas, né? E lá eu consegui passar por vários processos, né? E aí estou lá, foi lá que eu conheci o meu esposo, né? Que também é um homem trans.
E nós fazemos parte dessa igreja com muito amor, com muito carinho, porque nós fomos aceitos, nós fomos acolhidos da forma que nós escolhemos ser. Não é a minha roupa, não é as minhas vestes, não é o meu cabelo, não é a minha maquiagem, não é a forma que eu escolho ser, que Deus não vai me amar por causa disso, né? Porque Ele quer o que está no meu coração, Ele quer as minhas ações. Não adianta eu estar dentro de uma igreja todos os dias e aí lá fora eu não pregar o amor verdadeiro. Porque Deus, ele é inclusão, ele jamais ele vai excluir ninguém, né? Então, quando eu conheci esse Deus verdadeiramente, a minha vida se transformou, né? Eu estava muito ferida por causa de um relacionamento e Deus me preparou para um novo relacionamento quando eu conheci meu esposo, né? Me levou para lugares que eu jamais imaginaria, né? Porque eu casei, né? Nós casamos no civil, casamos no religioso, e foi assim um casamento, né? Nós casamos na TV, né? Para todo mundo assistir. Então, assim, foi algo que as pessoas não acreditariam, né? E eu também não acreditava, até antes de eu chegar na igreja, porque eu achava que o homem e a mulher, como as pessoas falavam, o casamento é entre o homem e a mulher. Mas se eu me identifico como mulher, se meu esposo se identifica como homem, por que é que a gente não casar que nem as outras pessoas se casam, né? E aí a gente realizou esse sonho e a gente mostrou para a sociedade que nós somos capazes, que nós temos o direito e o dever também de ser quem nós somos, de fazer tudo aquilo que uma pessoa cis faz, né? E aí eu fui agora no início desse mês, eu e meu esposo nós fomos ungidos, né? A, a diáconos, né? Da igreja, né? Hoje nós fazemos parte da igreja, nós somos diáconos, e isso para mim era algo que eu jamais imaginaria. Como que eu poderia estar dentro de uma igreja e ainda mais tendo um cargo dentro de uma igreja? Né? Muitas pessoas nos olham e dizem assim, ah, mas isso não existe, isso é coisas que eles inventaram. Né? Mas a gente sabe que Deus, ele nos ama verdadeiramente, porque quando ele nos criou, ele já sabia todos os processos que nós íamos passar. Não estou aqui inventando nada, eu não preciso inventar, viver quem eu sou, né? É algo que a gente nasce, mas com o tempo a gente se descobre, né? Porque quando eu era criança eu não sabia quem eu era, porque eu não tinha noção das coisas, mas a partir do momento que a gente se encontra como pessoa, aí sim a gente vai viver a nossa verdadeira identidade. Então, a gente recebe muitas críticas, eu e meu esposo, por causa que as pessoas dizem, vocês não são um casal, que Deus não aceita isso, que isso é errado que vocês estão fazendo, porque Deus criou o homem e a mulher. E aí as pessoas inventam isso, né? Então a gente recebe muitas críticas, mas a gente não absorve isso para nós, porque isso não é algo que não nos faz bem. Nós devemos pregar o amor, como a Cris falou. Não importa qual seja a sua religião, pai Alex, não importa qual seja a sua Cris, não importa de quem seja aqui, né? Mas a gente tem que respeitar. Eu não discuto religião porque não existe. A gente não tem que discutir, a gente tem que viver a religião, né? E aí a gente tem que pregar o amor, não importa para quem está do outro lado. E aí muitas pessoas usam o nome de Deus, usam dizendo que são cristãos, que são evangélicos, que eu não sei onde está esse evangelho deles, para enganar as pessoas, para excluir as pessoas, né? Para matar, às vezes, até as pessoas, né? Porque, às vezes, eles falam coisa que aquilo ali nos matam dentro de nós, né? E, às vezes, muitas pessoas tiram a própria vida por causa disso, do preconceito, dessas pessoas que se dizem ser cristão. E isso é algo muito, muito ruim, porque Deus, eu acho que ele fica muito envergonhado com algumas pessoas que usam o seu nome para dizer o que é certo e o que é errado. Cris, Oi. nesse
Sabrina tocou, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou indagar uma coisa, né? Quando Jesus Cristo pregava e ele curava, foi até um filósofo que falou isso, eu vi num vídeo, e ele foi sensacional. Quando Jesus tocava para curar um cego, ele não perguntava a opção sexual dele. Uhum. Quando Jesus tocava as pessoas, não perguntava qual a opção sexual, qual a sua religião. Então, isso é o amor em si, simplicidade. Só que as pessoas, na minha visão, isso é ego, vaidade, soberba. Porque eu quero ser melhor, né? Você é pior. Eu quero dizer que sou de Deus e você é do demônio. Que criaram esse estereótipo do demônio, né? Então, assim, estou aqui com a Sabrina, que é de uma igreja evangélica, inclusive. Você que passou por várias religiões. Sou um bandista, né? Então, assim, Deus está em todo lugar. Então, assim, na minha casa existem filhos homossexuais que eles encontraram Deus aqui, mas pode encontrar em outra religião também. Então, assim, no mundo existe mais de 1000 religiões, eu sempre falo isso. O negócio é você se encontrar. Da mesma forma que existe ateu que é feliz, que é bem de vida, que ama, que ajuda o próximo, que dá o amor, independente de qualquer coisa, gente. Eu acho que a gente tem que praticar o amor. É deixar de falar e praticar mais. Né? Num simples gesto de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra amiga, que é o que falta hoje em dia. Né? E na minha pergunta, Cris, para ti, por que que muitos líderes evangélicos, né? Você que participou também da igreja evangélica, que eu lhe acompanho, né? Você bate muito em cima disso. Por que que muitos líderes evangélicos e conhecidos, não vou citar nomes, né? Eles criticam essa criação dessa igreja inclusiva. Por que que eles batem em cima disso na sua concepção, na tua visão de estudo religioso aí? É porque, na verdade, o que a religião, na maioria, tá, tenta fazer? Manter as pessoas por medo, né? É isso que mantém as pessoas. As pessoas, na verdade, seguem um padrão que às vezes nem param para pensar. Eu tô na igreja porque eu tenho medo de ir pro inferno. Eu vou fazer certas coisas porque eu tenho medo de ir pro inferno, não porque é o certo. E aí fica aquele ciclo vicioso. Então, se eu não mantiver uma pessoa dentro da religião por medo e dizer assim, olha, se tu fizer isso, tu vai pro inferno. Se tu for amigo de um homossexual, tu vai pro inferno. Se tu se separar, teu marido pode te trair, pode te bater, mas se tu se separar, tu vai pro inferno. Então, assim, ó, vai criando paradigmas na cabeça da pessoa. E assim, se a pessoa nasceu já naquela religião, meu, é muito difícil se ela não encontra alguém que explique melhor uma crise da vida, filosofia X, ela nunca vai sair daquilo ali, ela vai sofrer e não vai saber que a religião que ela tá é um câncer para a vida dela. Então, eles tentam manter o máximo por medo. E, na verdade, eu nem gosto desse termo de igreja, como é que é o nome, Sabrina? Inclusiva. Né? Por quê? Sim. Porque não deveria ter esse nome. Parece que esse nome, ele sugere uma... não vou lembrar a palavra agora, o termo. Sugere uma palavra que designe que aquela igreja, digamos, que ela é melhor do que outras. E, na verdade, todas as igrejas deveriam ser. Não tem isso. Não deveria nem existir essa palavra. Ah, a minha igreja é inclusiva. Outra... Gente, é obrigação do ser humano respeitar o outro. Então, assim, é que eu acho tão engraçado o padrão que as pessoas fazem de outras pessoas. É que, assim, na minha percepção, assim, que eu vejo, o homossexual não é gente. É uma coisa, assim, meio que... na minha cabeça não entra. Para as outras pessoas, o homossexual não é gente, o negro não é gente, o pobre não é gente, sabe? É umas coisas assim meio... Eu não tenho religião, então eu não sou gente também, porque, vai pro inferno. Ai, desde quando? Tu não faz parte de nenhuma religião, tá? Gente, Jesus não tinha religião. Então, assim, a religião, ela foi criada pelo homem, né? Querendo ou não, gostando ou não, ela foi criada. Só que, assim, Cris, eu não falo de pessoas, eu falo de religião, porque a religião, ela é um câncer para a humanidade. E quando eu cito assim, a religião, que a religião é isso, é aquilo, as pessoas, tu odeia. Não é que eu não odeio pessoas, eu odeio a religião. Porque se a religião fosse o que realmente deveria ser, ela deveria unir, não separar. Tem coisa errada aí. Por que a religião está separando? Por que vocês já devem ter passado por essa experiência de ter parentes de outras religiões e não se dá por causa disso. As pessoas não aceitam, as pessoas detestam a gente. Eu sei porque a gente em toda a família é assim, amizades são assim, um é da Universal, o outro é da Quadrangular, o outro é da Deus é Amor, o outro é da Católica.
E as pessoas não se dão entre elas. A mesma coisa entre a política, vocês já notaram? Ai, votou no prefeito que é contra o que eu votei, as pessoas param de se falar. O meu marido perdeu muitos amigos, assim, por causa da política. Gente, isso é ridículo, é ridículo. Assim, se entrar um prefeito que faça alguma coisa, gente, ótimo, tá, acabar a amizade por causa disso, eles estão lá debochando da cara de vocês. Aí quando eu pego um pouco pesado, porque eu cito como é que é os bastidores, né? Lá atrás, por trás, lá, quando eles vão contar o dízimo, estão lá os trouxas, ó, pagando isso aqui pra nós. Eles fazem isso. Eles fazem isso. E quando eu falo eles, eu tô falando da maioria. Quem é a pior peste que existe? É o religioso crente. É a pior peste que existe na humanidade. Porque é o que mais julga. Vocês podem notar. Quando tu falou ali a crente de cabelo branco, gente, já desenhou na minha mente. É o mesmo padrão. Tu até consegue identificar pela forma da pessoa se vestir. Parece que a pessoa já tem cara de crente. É tão engraçado isso. Parece que é o mesmo rostinho. Todo mundo tem o rosto igual de crente. Tu já vê de longe que é crente, porque não cuida do cabelo, né? Anda que nem uma... Gente, não cuida da pele, aquela coisa ressecada, não cuida da unha, nada. E acho lindo fazer. Ai, porque usar maquiagem é vaidade. Vaidade é o que tu tá fazendo, se achando melhor do que os outros. Isso é vaidade. Isso é querer você olhar pra si e se achar, nossa, eu tô lá num pedestal. Isso é vaidade. Aí não se cuida. Gente, é a coisa mais horrorosa. Tem gente que não escova os dentes. Acho lindo, maravilhoso. Não, tudo em prol de Deus. Jesus não pediu pra tu ser relaxado. Não tem problema nenhum em tu usar um desodorante e tu usar um perfume, passar uma maquiagem, se tu quiser usar Elas não usam brinco, gente. Esses dias eu recebi um vídeo de uma crente que eu tinha medo, gente, é sério, me deu medo daquela mulher. De ter assim, o jeito dela falar, sabe? Parece que pregava um ódio. A menininha, tinha uma menininha, acho que devia ter uns 7, 8 anos, que ela teve um sonho que as mulheres que usavam calça, maquiagem, joias, tava tudo no inferno. E eu não lembro, eu acho que era Deus que ela tava citando, que tava lá cortando as pernas dessas mulheres, que tava cortando um pedaço do dedo, a unha, tipo, sofrendo aos poucos. E ela dizia, fala, forçando a menina a falar, por que tá fazendo isso da menina? Então, porque elas usavam maquiagem, porque usavam calça. Gente, eu moro em Santa Catarina, vocês não têm noção do quanto o inverno foi terrível para nós esse ano. Desde maio até agosto, assim, 4 meses, assim, tenebrosos. Imagina vocês em Santa Catarina usar uma saia. Para os crentes, a gente não pode usar pode usar uma meia calça, só que aquela bem fininha. Tu não pode usar meia calça fio 80. Aqui eu uso aquela fio 80 mais uma calça por cima e ainda passo frio. Por quê? Porque a meia calça fio 80, ela caracteriza uma calça. Ai, mas a desculpinha. Jesus não usava calça. Não usava porque não tinha. Se tivesse, ele usava. Gente! É umas coisas assim meio... Chegou uma cliente aqui falando, né? Aí disse assim, eu deixei de ir para a igreja, aí eu me tornei um bandista porque eu me encontrei na Umbanda, porque me abraçou, me acolheu, e aí eu cheguei na Umbanda, na igreja um dia, parece que foi 5 ou 6 anos que ela era da igreja, um dia ela resolveu botar um batom vermelho, um dia. O pastor disse que ela era serva da pomba gira se ela não tirasse o batom. Já pensou um negócio desse? Eu tô rindo, mas é de nervoso, né? Que olha, gente. É sem noção isso, é sem noção. Assim, ó, as pessoas ficam deturpando a Bíblia. Aí usa tudo e isso, gente, é sério, é usado trechos da Bíblia para justificar isso. O cabelo não pode ser curto, ele tem que ser comprido, porque eles pegam um trecho lá no Antigo Testamento onde diz que o cabelo é o véu da mulher. Mas o que quer dizer? Se a mulher gosta de usar cabelo comprido, se sentir feminina, sabe? Porque assim, todos nós, é 50% masculino e 50% feminino. Você não pode negar isso. É 50% pai, 50% mãe. Então nós temos que ter o equilíbrio. Eu tenho 50% masculino dentro de mim e 50% feminino. Só que eu tenho características próprias. Isso é único. Vocês estão vendo que eu tô sem maquiagem. Eu tenho maior preguiça de fazer. Não é que eu não gosto, eu amo maquiagem. Só que é preguiça, porque eu tenho alergia à maquiagem. Entendeu? Então, assim, eu posso ficar, tipo, 4 horas no máximo. Meu olho começa a lacrimejar e eu não consigo mais parar com o olho aberto. Então, assim, preguiça, tem que fazer. Depois daqui, tipo, 2 horas, eu já tenho que tirar só pra gravar um vídeo. Então, não é que não pode. É que cada um sabe de si. Eu uso, porque eu gosto. E tá tudo bem. Agora me responde, o que a tua maquiagem, o teu batom vermelho vai influenciar lá na tua salvação?
Ai, Deus me perdoa. Aí eu falando daquela parte do cortar as pernas, cortar lá no inferno, e a menina falando, tem que parar de fazer isso, você não pode ter vaidade. O que que a tua vaidade, no sentido de se arrumar, vai influenciar no teu caráter? É porque eles têm nessa tecla, Cris, eu ouço muito Sabrina, que diz que é coisa do mundo, né? Porque eles pegam algo que a pessoa era para dizer que consertou a pessoa. Um exemplo que eu não concordo. Isso é uma visão minha, tá, Sabrina? Não estou falando da sua igreja, se você faz, me perdoe. Para mim, quem prega salvação está mentindo. Porque independente da sua religião, da sua igreja, a gente só vai saber, na minha visão, a gente só vai saber se é salvo deste plano espiritual para o outro, lá do outro lado. O que vai te dar salvação não é tua religião, é tua atitude, é teu caráter, é o que tu faz enquanto tu tá em vida, na minha visão. Só que hoje em dia é muito fácil. Vamos ali na esquina salvar vidas. Como assim? Então, uma pessoa que passou, na minha visão, outra coisa. Um estrupador estrupou 60 pessoas. Aí vai um dia numa igreja, aceita Jesus, ele já. Como é que é isso daí? Eu queria entender. Ele já é santo, já aceitou Jesus. Então, se ele morrer no outro dia, ele está salvo. Quer dizer que uma pessoa acabou de matar o outro. Isso acontece muito, principalmente na periferia. O cara matou o outro, aí o bandido, a polícia matou o bandido está lá agonizando. Chega um pastor e diga assim: aceite Jesus. Ou ele foi salvo, ele disse que aceitou Jesus. Espera aí, gente. Será que isso é verdade, hein? Isso acontece mesmo, hein? Eu fico me perguntando por aí. É que engraçado é que eles mesmos se contradizem, sabe? O que tu falou ali, a maquiagem não pode usar porque é uma coisa mundana. Mas a religião também é uma coisa mundana. E aí? Não faz sentido. É o que eu falo. Desculpa o termo que eu vou usar uma outra palavrinha para o Insta não bloquear. A pessoa se preocupa muito com a vida alheia. Por exemplo, o homossexual. Quem é que tá dando rabistack? É tu ou é o outro? Por que tu se preocupa tanto com o rabistack do outro? Entenderam o que é essa palavra, né? Eu acho que vocês nunca ouviram esse termo. A Sabrina tá meio assim. É a outra parte, o outro órgão sexual. Por que te preocupa tanto? É tu que tá dando? Não é? Tá entendendo? Tá. Hoje eu vi um vídeo assim, do cara falando, a pessoa falou assim, meu pai é homossexual e ele comentou comigo que tá louco pra dar. Aí ele falou, eu fiquei bravo com meu pai. Aí o cara respondeu assim, você deveria ficar bravo com o seu pai se seu pai pedisse pra você dar o seu. Mas não é o seu que tá na reta, né? Se ele quer dar o dele, por que a tua preocupação em querer, sabe? Eu fiquei, achei uma graça, falei, não é verdade? Dá quem quer, gente. Tem gente que não precisa dar. É que nem eu gravei um vídeo que viralizou lá no TikTok, eu falando assim, gente, entre o casal, falando homem e mulher, tá? Se em comum acordo a mulher quiser dar o rabistack, o que os outros têm a ver com isso? Tu falou até a questão dos evangélicos também que se privam. Né? Eu acho tão errado, né, de igrejas, a Sabrina pode falar isso também, se na igreja dela faz. Por que um pastor diz, vamos supor, a mulher tá lá, apanha do marido, o marido pega as irmãs tudinha, e aí o pastor diz que não pode separar porque é pecado. Onde é que tem isso? Eu queria entender e submete a isso. Sabrina, qual a tua opinião sobre isso? Então, na nossa igreja a gente é bem aberto a essas coisas. A gente não tem isso, tem que ser assim. Casou, a mulher está sofrendo ali com o marido, mas não, tem que ficar ali. Não. Se casou, não está dando certo, por que ficar continuando ali, né? Então, se quer manter um relacionamento de aparência, o marido fica maltratando a mulher, fica traindo a mulher, por que ela tem que ficar ali sendo submissa àquele relacionamento? Se não está dando certo, então cada um tem que partir para o seu lado. Eu acho que a gente não tem que ficar vivendo ali algo que a gente não está sendo feliz, né? Então,
muitas igrejas realmente pregam isso. Não, você tem que aguentar, porque foi você escolheu ele para ser seu esposo, você não prometeu um amor eterno. A gente às vezes até promete, mas só que no decorrer da nossa vida acontecem muitas coisas que se quebram essas barreiras, né? Que quebram isso que foi lançado. Então as pessoas não entendem, porque eu casei, eu vou ter que viver a vida inteira aguentando o que aguentar, porque eu casei. E não é assim, né? O pessoal diz, mas por que que antigamente as mulheres conseguiam ter relacionamento duradouro, mas só que as coisas mudaram. Hoje em dia as mulheres não precisam mais passar por esse relacionamento, vivendo ali sendo humilhada pelos homens, não podem trabalhar, tem que ficar cuidando da casa. E hoje em dia as mulheres não precisam mais fazer isso. E as pessoas acham que a gente tem esse direito de viver essa vida como era antigamente. Antigamente as mulheres faziam isso porque não tinham as coisas que tem hoje, não tinham os direitos que tem hoje. Então, as pessoas não entendem. Não é porque eu casei, eu vou ter que aguentar tudo ali calada, não. Porque eu tenho que aguentar porque eu casei, foi a pessoa que eu escolhi para a minha vida. O que é que tu acha sobre isso, Cris? Eu super concordo, né? E até para complementar o que ela tá falando, esses tempos eu vi, quando eu tinha Facebook ainda, uma página Quebrando Tabu, eu não sei se vocês conhecem. Eles fizeram uma publicação de como é que eram os casamentos de antigamente, como é que é hoje e tal. E quebrando esse tabu em cima disso, porque as pessoas jogam isso na cara. Mas os avós duravam 50, 60 anos casados. E aí eles jogaram a história por trás. Por que que durava tanto? Naquela época tinha 10, 12, 15 filhos. Não existia anticoncepcional. O cara, normalmente, era um escroto. A menina tinha que casar com 12, 13, 15 anos, tá? E aí, normalmente, era casamento arranjado. O cara não valia um centavo. A mulher tinha que ficar aturando, trabalhando que nem uma condenada em casa, na roça, porque o homem só trabalhava na roça, em casa não trabalhava. Já começa o machismo aí. Aí tinha que ficar aguentando essas pestes, essas pragas, porque não trabalhava, não tinha renda. Aí tinha medo da separação, de perder os filhos, de não ter como sustentar também. E aí ficava aquele ciclo. Por isso os casamentos duravam tanto. Claro que tem as exceções, tem. Mas só que esse machismo, gente, não é de hoje. Desde a época de Jesus, muito antes, sempre existiu. Hoje nós mulheres conseguimos um pequeno espaço, mas nunca vamos chegar lá. Nunca vamos ter respeito, nada. Nós, homossexuais, nós somos pessoas excluídas pela sociedade. Por exemplo, se eu for trabalhar num local com o mesmo cargo de um homem, eu vou ganhar menos só por ser mulher. Nunca vai ter essa igualdade, nunca vai ter. Então, isso, quando ela citou do casamento, é 100% real. Isso aí é uma romantização do casamento de antigamente, que é a mesma bosta de hoje, só porque hoje as mulheres têm mais voz, as mulheres trabalham fora, as mulheres não têm mais tanto medo, apesar de haver muitos feminicídios, muitas agressões que a gente nem fica sabendo. E quando a mulher coloca isso, aí é que tá o erro. Quando a mulher vai colocar isso para a família, a mulher, nossa, mas tu fez alguma coisa para ter apanhado, mas tu fez alguma coisa para ser traída. Peraí, ele não é esse monstro. Porque o abusador, pegando nesse ponto agora, ele tende a ser uma pessoa amorosa, é igual o psicopata. O psicopata, ele não é uma pessoa que odeia todo mundo. Ele é uma pessoa extremamente amorosa e que ninguém desconfia. Então, assim, para de ficar romantizando, parem de ficar colocando tudo isso como uma coisinha bonitinha, porque já na época de Jesus já existia isso. Por que Jesus foi o único que defendia as mulheres? Ele foi odiado pelos homens, porque ele defendia, ele enaltecia o valor das mulheres, colocava as mulheres lá no lugar de destaque. E Maria Madalena foi quem? Uma líder. Ela liderou os caras lá. E a Igreja Católica não assume isso. Hoje, aos pouquinhos, está incluindo, porque a pressão está muito grande, né? As pessoas estão buscando conhecimento, mas ela era uma mulher que liderava. E eles não aceitam. Eu não sei qual a tua religião, Sabrina, também não. Eu critico religião, não pessoas, tá? Respeito. Mas a Igreja Católica. Onde é que tem uma mulher na Igreja Católica? Uma líder. Já ia falar isso aí. Não tem uma padre, não. né? Não tem padre, não tem bispa, não tem papa, mulher. É só freira. E freira lá é só o único carguinho que a mulher tem.
Eu não sei nem se freira recebe para. Eu acredito que recebe, né? Porque faz um trabalho igual um voluntário, tipo, igual. Voluntário não, né? Recebe para isso, mas é um trabalho parecido com o do padre. Mas é só aquilo ali, não tem mais. É Por tanto quê? que na, é tanto que na evangélica também isso apareceu recentemente, né? Na Não evangélica, eu existia, não sei. não existia pastora, obreira. Acho Tem, que obreira. na evangélica tem algumas. Tem pastoras. Não, mas Eu estou não dizendo, sei. isso apareceu recente, né? Ah, sim. Não faz muito tempo, é. Então, assim, tudo isso é o preconceito enraizado, ali escondido também, que as pessoas nunca param para perguntar. Eu só parei para questionar por que que não tem mulher na igreja católica depois que eu saí. Eu também era da católica. Eu nunca tinha nem parado para perceber isso. Isso é, por que que não tem mulher? Por que que só pode homem? Machismo. É machismo puro. Por isso que a Bíblia tem E os, muita coisa adulterada, puxando pro lado masculino. e os cargos que tem só é para servir os homens, né? Só, só homens. É verdade. Sabrina, como foi tua recepção com HIV na tua família e também a recepção na tua família quando você se encontrou na sua igreja? Os dois momentos, assim. Então, na minha família, quando eu descobri, eu quis algo contar, né, para os meus pais. No início, eu tive uma dificuldade com eles, né, por eles não ter conhecimento da doença, né. Quando eu fui para o interior, a minha mãe ficava dizendo, olha, você tem que tomar água nesse copo, olha, eu já disse que tu tem que usar esse copo, né. Então, assim, é algo que realmente as pessoas acham que o HIV ele passa, né, por a gente compartilhar talheres, tomar água no mesmo copo. E aí, isso às vezes é uma ignorância, né, uma falta de conhecimento, né, mas com o tempo isso foi mudando, né, porque eles viram que eu estava bem, né, viram que eu tinha uma vida normal. Então, hoje em dia, eu não passo mais por isso, nenhuma pessoa da minha família, mas eu ficava muito triste quando isso acontecia. Minha irmã falava: olha, tu não pode cortar tua unha com isso, olha, tu tem cuidado quando tu for lá, tu não usar isso para a criança não usar isso, aquilo, outro, né? Então, é algo que a gente fica realmente muito, muito chateada com isso, a pessoa falar para a gente, né? E eu passei por algumas situações também com pessoas de fora, né, que escaldou todas as coisas que eu tinha comido, né, botou água quente no prato, na colher, no copo, né, e botou para escaldar tudo aquilo que eu tinha usado, né, e assim eu me senti muito mal vendo aquilo, né, a pessoa fazer na nossa frente, já que tem medo, poderia fazer por trás, mas não fazer na frente. Mas, graças a Deus, isso nunca deixei me abater por causa disso, né? E aí, quando eu cheguei na minha igreja, né, eu ainda não era aberta ao público a minha sorologia, né? Então, eu pensei muito em falar para as pessoas, mas eu tinha medo, né? De saber, como é que eles vão agir, né? Porque aqui ninguém fala sobre HIV. E aí, eu contei pro meu pastor, né, que é o líder da igreja. Cheguei para ele, né, no início, quando eu cheguei na igreja, contei para ele toda a minha história, né, que eu já tinha passado, e aí falei para ele do HIV, né? Então ele me acolheu, né, e realmente ficou muito impactado com toda a minha história, né, de eu ter passado por tudo aquilo e eu ainda estar de pé, né? E aí, com o tempo, eu falei abertamente, e assim, ninguém da igreja nunca me excluiu por causa disso, ninguém nunca olhou para mim com um olhar diferente. A gente sempre, quando está nos eventos, a gente usa as mesmas coisas, os mesmos talheres, os mesmos copos. Então, assim, ninguém nunca me excluiu, ninguém nunca falou piada, ninguém nunca disse nada comigo por causa disso. Então, é super tranquilo, né? Todo mundo sabe, né? Hoje eu já falo abertamente para todo mundo. E aí é algo que a gente sabe que ainda existe muito preconceito, estigma contra as pessoas vivendo com HIV. Eu recebo diariamente pessoas no meu Instagram, né, que vêm falar sobre
preconceito, e muitos deles vêm da própria família, da rejeição. E isso para a gente é algo muito, muito ruim, porque quando a gente se descobre com HIV, a gente quer ter o apoio, primeiramente, da nossa família, né? Só que nem sempre tem. Então, muitas das vezes as pessoas nos procuram as pessoas que falam sobre o HIV abertamente para ter esse acolhimento com eles. Eu quero deixar aqui já de antemão o convite, né? Me convidando para ir na sua igreja. Aceita lá, Pai de Santo da igreja? Com certeza. Você Vou lá, sabe vou que lá, assim. eu vou lá visitar para ver um culto lá, a gente fazer uma foto lá, fazer um vídeo, vou levar algum filho meu também. É igual a live que eu fiz com o padre, eu tô até devendo a ele uma visita também. Padre Josileu, muito bom, muita gente boa, mente aberta também. Muita gente boa. Quando eu for fazer com ele, Cris, eu vou te chamar também, viu? Que é para guerrear. Ah, que O homem é bom, legal. gente boa, o homem é bom e a gente boa, padre. Então, essa visão, Cris, que eu vejo hoje do ser humano, por que que isso foi enraizado? Eu acho que é mais dos nossos pais, né? Se a gente parar para pensar, exemplo, os nossos pais falaram assim, não sei todos, né? Você só pode casar com alguém que seja, que te dê felicidade, bem de vida, mas tudo é financeiro. Por quê? Né? Será que eles passaram por isso? Ou será que é culpa da religião? Por que esse tipo de pensamento, né? É porque, na verdade, o homem, ele já desde a época das cavernas, e até hoje também é o instinto a missão também do homem é ser o provedor. A mulher é a que é a delicada, que cuida dos filhos, que faz essa parte. E o homem é o que vai para fora para buscar comida. Então, assim, já vem lá desde o início da criação de tudo. Então, até hoje é assim. Não é que o homem tem que trabalhar fora e a mulher não pode. Não é isso, não me interpretem mal. Mas é que o instinto do homem é ser o provedor e o protetor. Então, todo pai e toda mãe, acredito eu, pensam dessa forma. Ah, eu não quero que a minha filha, principalmente quando é mulher, case com um homem que não quer nada com nada, que tenha pelo menos uma situação financeira melhor, não é nem o interesse, tirando os interesseiros de lado, né? É a preocupação, como é que a minha filha vai ficar depois? Se tudo der errado, é um cara trabalhador, é um cara que se perder tudo que tem, ele vai se reerguer de novo? Entende? Então, na minha percepção, tá? Eu acho que é mais essa preocupação. Claro que tem uns interesseiros aí que a gente não pode considerar também. Mas eu acho que os pais que se preocupam, eles pensam mais nisso. Eu também concordo com isso, né? Assim, se for para mim escolher ficar com o pé rapado, que não quer nada com nada, escolher um cara que tem grana, eu quero o cara que tem grana, né? Porque assim, isso não é questão nem de interesse, é questão de eu viver bem. Eu gosto do cara, mas eu gosto dos dois, mas eu quero o cara que me dá uma estabilidade melhor, um conforto. Ou eu vou morar lá no local, um barraco, prestes a cair qualquer chuvinha que dê. Né? Eu acho que é consciência de qualquer ser humano fazer isso. Eu acho, a minha opinião, tá? Eu não sei se vocês pensam assim, mas respeito, mas eu acho que é no sentido mais de prover. É essa a preocupação dos pais. Sabrina, vou deixar aí você falar, dar aí as considerações. A gente já está com 1h10. Foi sensacional a live. Eu agradeço você ter aceitado, né? A Cris também ter participado. Assim que eu fiz o convite, ela aceitou também. Porque eu vi que você tinha a questão da igreja, inclusive, então eu disse, eu vou convidar a Cris. Me lembrei da Cris. Então ela falou muito sobre isso, né? Então eu sabia que ia dar um bate-papo legal, né? Então já Então, deixo de antemão o convite que eu irei, você me passa o endereço. Irei lá visitar, me diga o dia direitinho. Eu estarei lá com certeza. certo. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o pai Alex por ter me chamado para essa live. Fiquei muito feliz por ter aceito o seu convite, né, porque eu poderia não ter rejeitado, né, é de Umbanda, não vou aceitar, mas jamais eu iria fazer isso, porque eu acho que a gente não pode fazer isso, porque senão eu não estarei sendo uma cristã de verdade, né? Então, eu fiquei muito feliz, honrada por estar aqui nessa live junto com você,
junto com a Cris, né, que hoje eu conheci também. E foi um momento muito bom de a gente ter essa conversa, né, trocar um pouco de conversa, né. E aí, espero que você vá na nossa igreja realmente, né? Nós temos culto todos os domingos. Depois, quem quiser conhecer a nossa igreja que estiver aqui, pode falar comigo na interna, que eu passo o endereço, sim. E a Cris também, se já quiser conhecer aí virtualmente, né? Estamos distante, mas só agradecer mesmo por essa live, agradecer todas as pessoas que mandaram mensagem aqui, não deu para ler todo mundo, mas quem quiser tirar aí, dúvida com a gente, pode mandar para os nossos directs que a gente responde. Então, obrigada, né? Obrigada e respeito, né, gente? Porque é isso que a gente merece e é isso que a gente tem que dar para todo mundo. Respeito, Então, antes de porque encerrar, só para agregar assim, o que você está saindo, você está falando, o que é que você tem a passar para os jovens, Sabrina, que hoje, principalmente nas festas, que eu vivi de festa durante muito tempo, eu fazia eventos aqui em Fortaleza, então a gente vê cada coisa, as pessoas principalmente bêbadas, drogadas, não estão nem aí para camisinha, não estão nem aí para segurança, pega um aqui, pega outro ali, e vai para isso, e vai para aquilo. Qual a tua opinião? A tua opinião não. O que é que você tem a falar sobre esses jovens, né? Essas cabeças de vento aí que tem no mundo de hoje em dia, né? então, realmente isso, jovens, né? As pessoas dizem, mas eu sou jovem, mas quando eu era jovem, eu pensava assim, quando eu era jovem, reagia dessa forma. Mas quando a gente não pensa, quando a gente age sem pensar, lá na frente a gente vai pagar essas atitudes, por essas coisas que a gente faz, né? Que a gente não tem esse cuidado, né? Então, é importante a gente se cuidar. Bebida, farra, isso são algo que não nos leva a lugar nenhum. Só vai destruir a si mesmo e a própria família, né? Então, que as pessoas tenham essa consciência, né? A gente vê que hoje em dia muitos jovens perdem a vida por entrar para o mundo do crime, por entrar para um mundo que não tem saída, né? Então, isso é muito triste porque não perde só a vida deles, mas também dos pais, principalmente das mães, que são as pessoas mais frágeis, que sofrem mais com isso. Então, que as pessoas olhem mais, pensem mais nas suas famílias, né? Quando sua mãe dizer um não para você, olhe se realmente quem está errado, se é você ou sua mãe, porque às vezes a gente, ela não sabe o que está dizendo, ela pega muito no meu pé, mas às vezes ela está dizendo para o seu bem. Então, que as pessoas possam ter essa consciência, porque farra, bebida, isso não nos leva a lugar nenhum, somente a um lugar que todo mundo já sabe, né? Claro que a gente tem que brincar, claro que a gente tem que se divertir, mas que a gente possa se divertir com consciência, né? E não exagerar, porque quando a gente exagera demais, as consequências vêm depois. E aí isso é algo muito ruim. Detalhe, eu agradeço também você ter aceitado. Eu nem sabia, Sabrina, eu estou falando aqui de coração que você era da igreja, inclusive. Eu não sabia, né? Que você era de igreja. Então, eu fiz o convite quando você aceitou de cara, eu achei maravilhoso. A Cris eu já conheço, já, então. Lá no TikTok é que ela fala mesmo palavrão, ela bota tudo pra fora. Aqui, menos, né, Cris? Não pode, né? Eu sou sempre bloqueada. Aqui, não posso mais mandar áudio aqui, no YouTube também, então só no TikTok posso falar por enquanto. É sensacional, viu? O TikTok da Cris. Assim, Cris, eu agradeço também, vou deixar você dar as considerações finais aí. Depois eu Então eu vou falo pra sair, gente. gente, para vocês. Beijos. Beijo, Sabrina, obrigada. Já tô te seguindo lá, obrigada, tá? Adorei te Obrigada, conhecer. você também. Tchau. Obrigada. Tchau.
Então, eu também gostaria de agradecer, né? Eu fiquei mais baixa agora. Eu gostaria de agradecer ao teu convite novamente. Também está convidada a participar de novo outra live comigo. É só falar o dia que tu pode, a gente pode fazer, tanto aqui ou no TikTok. Seria mais legal no TikTok, né? Porque lá os meus seguidores são mais do que aqui. E até pela inclusão, pelo respeito para as pessoas verem, né? Porque é legal isso, tu demonstrar um amor que, na verdade, tá faltando, não existe. Existe, mas existe pouco, né? No mundo em que a gente vive. É muita falta de consideração, muita falta de respeito, então eu gostei demais de conversar. E eu gosto de live assim. Eu não gosto de live, quando eu te falei na primeira vez, né? Não me chama para debate que eu não participo. O que eu vejo, assim, aparece no meu TikTok e as pessoas repostam lá, lives aqui de debate. Gente, é uma brigaçada. Ai, porque eu sou cristã. Ai, mas isso tá na Bíblia. Ah, mas, gente, para com isso. Não adianta de nada tu ler a Bíblia inteira, tu saber tudo, se tu não tem o essencial, que é o amor, que é o respeito. Não adianta, joga, rasga fora, queima ou limpa o rabo com a Bíblia, porque não adianta, não resolve. Então, muito obrigada pela participação, obrigada a todo mundo que participou aqui, foi muito legal, gostei demais de ter conhecido a Sabrina também. E é isso, gente. Mais amor, né, Cris? Exato. Apesar Cris, de a gente saber que não vai ter mais. Não vai ter. Mas eu peço que as pessoas que estão assistindo entendam isso de uma vez por todas, abram a consciência, abram a mente para vocês não caírem na tentação do engano e do ego. Cris, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram aí. Um saravá de axé. A gente combina aí no Obrigada. direct. Aham. Quarta aqui. Sem problema. Tu vê o horário e tu me diz. Tá Então bom? tá. Beleza, então. Tchau, pessoal. Saravá. Deus te abençoe. Boa noite, gente. Igualmente. Tchau, tchau.